Baleia à vista! Homens, dobrar remos, alcovéis, arriar botes, enfunar velas, meter o leme a barlavento. E é nesse ambiente que a gente vai mergulhar quando lê o interessantíssimo Moby Dick, do norte-americano Herman Melville. Esse é um clássico da literatura ocidental. Esse norte-americano escreveu esse livro há mais de 170 anos, mas ainda hoje ele dialoga com nós, somos humanos, temos nossas reflexões existenciais e também somos sedentos de conhecimento, de saber, de mergulhar em mundos diferentes daqueles com os quais a gente está habituado a conviver, pelo menos é o meu caso. Aqui a gente vai entender, tem que entender que a caça à baleia hoje não é uma atividade permitida, mas naquela época ela está vivendo seu auge, né? Esse livro foi publicado em 1850, primeira metade do século XIX, ápice da atividade baleeira. O petróleo ainda não estava sendo industrializado, então a gente pode entender sim que o óleo de baleia em 1850 era o combustível da vida moderna. Ele era utilizado até em construção civil, era utilizado na iluminação das residências, era utilizada pela indústria inclusive e também pela indústria cosmética, ou seja, a caça às baleias em 1850 era sim uma atividade muito lucrativa e interessante. É nesse contexto que o Ismael decide, nosso narrador personagem, decide procurar um navio baleeiro para ser contratado. Começa da seguinte maneira: chamem-me Ismael. Alguns anos atrás, há quanto tempo precisamente não vem ao caso, tendo pouco ou nenhum dinheiro no bolso e sem o que me despertasse qualquer interesse em terra firme, decidi partir para navegar um pouco e ver a parte líquida do mundo. É um jeito meu de sacudir o tédio e regular a pressão. Sempre que começo a sentir um travo amargo na boca, sempre que minha alma se transforma em um novembro úmido e chuvoso, sempre que me vejo parado na frente de casas funerárias ou acompanhado pela retaguarda sem me dar conta, o passo de um cortejo fúnebre e, sobretudo, quando sinto a melancolia e os nervos me derrotarem de tal forma, só mesmo o forte princípio moral me impedir de ir à rua com deliberado e metódico intuito de dar na cara de cada um que cruza o meu caminho. Pois bem, eis quando concluo que é mais do que chegada a hora de partir para o mar. É meu substituto para a pistola e para a bala. Então nós vemos aqui um homem de certa medida antissocial, mas aventureiro, que vai atrás de uma aventura. E é uma aventura maior porque nessa época aqui a pesca, a caça às baleias era uma atividade que era meio epopeica, porque saía-se em viagem geralmente de 3 a 4 anos. O navio saía dando a volta ao mundo pelos locais de caça às baleias. E é aí que o Ismael entra, né? Antes de embarcar em um desses navios, a gente vai descobrir que será o Picote. Ele vai fazer um amigo improvável. Logo no início ele se encontra, por acaso, com o livro retrata como selvagem, que o Queequeg, ele já é um arpoador, é aquele que detém o arpão, ele já está habituado à atividade baleeira e ele é um canibal. Eles vão se tornar amigos e os dois vão conseguir embarcar em um navio baleeiro que vai ser o local onde se vai acontecer toda a nossa história aqui. Assim começa o livro. Um ponto importante, as referências bíblicas, né? Por mais que você não seja um assíduo leitor da Bíblia, provavelmente você já ouviu falar da história do profeta Jonas. Então o livro ele vai estar cheio de referências. O próprio nome do narrador personagem Ismael, ele tem uma inspiração bíblica. Ismael foi filho de Abraão. Além disso, né, tem a história no Evangelho no Velho Testamento, né, o profeta Jonas. Para quem não conhece a história, ele é engolido, né, por uma baleia e depois cuspido por essa baleia. Aqui, pegando a Bíblia, no capítulo 1 de Jonas, há a narração do principal fato aqui, popularmente conhecido em relação a Jonas. Pegaram Jonas e o jogaram a mar. Imediatamente o mar acalmou sua fúria. Daí para frente, aqueles homens começaram a temer muito a Javé, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo votos. Javé enviou um peixe bem grande para que engolisse Jonas, e Jonas ficou no ventre do peixe
3 dias e 3 noites. Essa é a história bíblica, né, de Jonas, que Javé, Deus teria convocado Jonas para pregar, mas ele fugiu, embarcando em um navio rumo à Espanha. Só que ele é jogado ao mar e Deus manda uma baleia engoli-lo. Só que depois de 3 dias e 3 noites, ele ora e é vomitado por essa baleia e vai cumprir com aquela que seria sua função, que era pregar em Nínive, na grande cidade de Nínive. Então, o livro, o Herman Melville, vai beber muito nessa fonte, nessa referência bíblica. Agora, na história, voltando, né, à história, aqui o Ismael ele vai conseguir embarcar em um navio baleeiro chamado Pequod, cujo capitão é o Ahab. O Ahab é um senhor de 58 anos, já bastante ranzinza e sem uma perna. Logo de cara a gente descobre que essa perna foi arrancada por uma baleia. Sim, ela, a Moby Dick. E assim que começa a viagem, o Ismael consegue embarcar com seu amigo canibal a bordo desse navio baleeiro. E assim que começa a viagem fica claro o motivo, né? Pelo menos por parte do capitão do Ahab. É ir atrás da baleia que arrancou sua perna e se vingar matando essa baleia branca, essa gigante baleia branca. Esse é o mote. Ocorre que no meio dessa história a gente vai se deparar com um verdadeiro compêndio de termos náuticos e biológicos, né? Tanto é esse caráter enciclopédico da obra de Melville, que ao final é até interessante porque essa edição aqui da Zaha, ela é bem completa, ela traz um dicionário náutico com os termos, né? Aqui nós temos o navio, convés do navio, explicando peça por peça. Nós temos aqui o bote baleeiro, aqui com os termos dos objetos mais utilizados lá. O cunho do remo, fica-pés, toleteiras, amorada, alvaçuz, choque, linha, bancos, garlindel. A gente acaba realmente submergindo nesse universo de pesca baleeira, né? Então é muito interessante. E a imagem nos auxilia bastante, né? Aqui nós temos também, ele vai tratar aqui da anatomia da baleia, principalmente aqui no caso eles estão à busca da baleia cachalote, que é uma das principais baleias, né, no quesito tamanho, né? A gente tem a anatomia da baleia cachalote, eu creio que vocês conseguem ver aqui. Ele realmente disseca a baleia, então a gente acaba entendendo um pouco mais. Eu pelo menos achei bem interessante o universo baleeiro. A gente aprende, né, que as baleias são várias, mas aqui eles vão buscar uma das maiores, a cachalote. É inclusive surpreendente o tamanho que essa baleia pode chegar a atingir. Pode chegar a atingir até 30 metros aqui, de acordo com o que é dito na obra. Então, dado o seu tamanho, né, eles referem-se às baleias como Leviatã. O autor, o narrador, se refere a baleia como Leviatã, ou seja, é um monstro, tamanho a sua enormidade, né? E é importante dizer que a baleia aqui, a Moby Dick mais precisamente, ela é retratada em muitas das vezes como um monstro, como uma entidade dotada inclusive de sentimento. E ela compartilha de um sentimento, ela se parece muito com o capitão, com o Ahab, porque é um sentimento de vingança, de raiva. Tanto a baleia quanto o capitão são seres velhos e ranzinzas, né? Então essa questão da vingança, da obsessão do capitão, que em dado momento até perde a razão, dialoga muito com nossa condição humana. A gente conhece ali a lógica do convés, a gente sabe que tem um capitão, tem o primeiro, segundo e terceiro imediato. A gente vai conhecer aqui o Starbuck, que é o primeiro imediato, o Stubb, que é o segundo imediato, e o Flask, que é o terceiro imediato. Cada imediato, essa é a cadeia hierárquica, né, do navio baleeiro. Tem o capitão, os intermediários, e depois disso tem os arpoadores. Aqui que entra o Quick, que é o amigo do nosso protagonista, do Ismael. Ele é um arpoador, é aquele que arremessa o arpão na baleia, né? Então nós temos outras figuras interessantíssimas aqui. Além do Quick, tem um índio, tem outro advindo de uma tribo polinésia, o Tastego. São figuras interessantes e a gente vai conhecendo
eles aos poucos. Outro aspecto interessante que me remeteu muito a outras leituras, como do Júlio Verne, Volta ao Mundo em 80 Dias, 20 Mil Léguas Submarinas, foi o fato de que, como a viagem do Picold é uma viagem pelo globo todo, a gente faz uma viagem pelo mundo aquático, né? E o livro facilita bastante, porque eles fazem, logo no início, tem um mapa mundi aqui, de onde eles saem aqui da costa leste norte-americana, de New Bedford e Nantucket, que é um local baleeiro, né? Nantucket é uma ilha, né? Então favoreceu muito o desenvolvimento da atividade baleeira, né? Na região. Então aqui nossos personagens saem da costa leste norte-americana, passam por ilhas aqui, margeiam a África, passam Cabo Verde, Rio da Prata, Cabo Horn. Depois passa aqui o Cabo da Boa Esperança, que antes era das Tormentas. Passa, inclusive, entra aqui no oceano, na parte aqui perto do Japão. E aqui a gente vê a baleia, que esse é o local aqui onde eles vão se deparar e fazer o embate contra a Moby Dick. Esse embate, quando eles encontram a Moby Dick, ou Moby Dick, ele vai se dar em 3 atos. É um embate muito renhido, né? E fica evidente o fato de que o capitão está em transe. Tá? Tamanho, ele não consegue ver mais nada além da Moby Dick e da sua vingança. Há um contraponto ao capitão, o primeiro imediato, Starbuck, aquela pessoa religiosa e ponderada, né? Mas o final não vai ser bem assim. Inclusive o final do livro, que eu não vou falar aqui, é bem interessante e metafórico. Mas por mais interpretações que se possa dar a Moby Dick, a talvez seu caráter representativo de algum outro mal, o fato é que é uma história de aventura em que um marinheiro inexperiente com seu amigo já velho de profissão vão a bordo de um navio baleeiro, no qual é comandado por um capitão que está com sede de vingança de uma baleia. Eles saem à caça dessa baleia. Essa é a diegese, a história resumida. Só que no meio disso tem muita coisa, tem muito da vida náutica, né? Da vida do marinheiro, na vida do marinheiro de um navio baleeiro. Tem muito da vida do oceano, né? Por isso que eu lembrei muito de Júlio Verne. Então é um romance de aventura com muitas referências bíblicas, de mitologia. Há também reflexões, inclusive existenciais, né? Quando estão ali a bordo, enfrentando as intempéries. Então é um livro muito rico, que vale muito sim a sua leitura. Leia Moby Dick, do norte-americano Herman Melville.